Meus irmãos, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Espero que vocês estejam vendo aí o que eu estou compartilhando. Hoje nós vamos falar da Parashá Ler Lerá, ok? O que acontece? Como eu vou postar essa aula, vou deixar essa aula em aberto, quero dizer para os nossos irmãos que estão ouvindo essa aula, né, que estão assistindo essa aula, que aula não é pregação. Então, você precisa parar, ouvir e entender o que está sendo dito, tá bom? Para não comentar besteirinha, para não falar o que não sabe, porque a gente está muito mal acostumado com vídeos rápidos, né? E a gente quer tudo para hora. Então sente, entenda, tá bom? Aprenda, tá? Se você me acha digno de ensinar alguma coisa a você. Então, assim, são coisas bem diferentes. O hebraico é uma língua totalmente diferente do português. Então, algumas coisas que estão na Bíblia, que estão escritas em português, no hebraico é totalmente diferente. E nós vamos entender isso hoje através dessa paraxá, tá bom? Paraxá Ler Lerá. O que é uma paraxá, professor? Paraxá é uma porção, traduzindo ao pé da letra, porção. Se eu quiser falar porções, eu vou falar parashiot. Bom? Então, paraxá, uma porção. Mais de uma porção, porções, parashiot. Tá bom? Então, vamos lá. A Bíblia, a matéria que estamos estudando hoje dela é a Torá. E quando a gente fala de Torá, a gente vai falar sobre paraxá. Você já sabe que Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como Pentateuco. Aqueles nomes que estão escritos em português, na verdade são nomes gregos. Gênesis não é hebraico, em hebraico é Bereshit, então isso você já aprendeu. Dentro desses 5 livros, você consegue fazer um plano de estudos anual. Você consegue ler todo o rolo da Torá, dividindo ele em porções semanais. Uma dessas porções é aquela que a gente vai introduzir hoje, que é a Parashá Ler Lerá, que ela começa no capítulo 12 do livro de Bereshit. Tá bom? Mas vamos lá, vamos traduzir ao pé da letra. Quando a gente lê em português, a gente vai ler que o Senhor falou com Abraão para ele sair da terra, sair da sua parentela. Só que quando a gente vai ler em hebraico, a gente vai ler, acompanha comigo aí, ó. Vaiomer Adonai, ou seja, e disse o Senhor, o Eterno, El Abraham, ou seja, a Abraham, Ler Lecha Mer Arketka, ou seja, diretamente aqui, Deus não está falando como foi traduzido no português. Sai da tua terra. Deus está falando essa frase aqui, olha. Sai para ti mesmo. Ok? Ler, lerá. Isso aqui traduzido ao pé da letra. Sai para ti mesmo. Então, não é sai da terra e etc, como diz. Ali, se eu for traduzir ao pé da letra, eu vou traduzir ler, lerá como saia para ti mesmo. E a gente vai entender os motivos pelo qual Adonai, o Eterno, falou para Abraão sair para ti mesmo. Parece meio confuso, parece meio contraditório,
Né? Como que alguém vai sair para si mesmo? Né? O próprio Jesus usou isso de uma outra forma, de uma outra maneira. Lembra quando Jesus estava conversando com Nicodemos? E o questionamento de Nicodemos era: como que eu vou nascer da água do Espírito? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente? Como que o homem vai nascer? Aí Jesus fala para ele, né? Eu falei errado. Jesus vai falar para ele que o nascer, o novo nascimento, não é voltar para dentro, é olhar para si mesmo, renascer por dentro. Era exatamente essa expressão que Adonai estava usando para Abraão. Abraão, Vaiome Adonai, disse o Senhor a Abraão, Lech Lechá, ou seja, saia. Mas não é sair simplesmente do lugar geográfico, e sim sair daquilo que ele mesmo tinha. E é o que a gente vai analisar nessa paraxá hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Alguma dúvida até aí? Dúvidas? Nenhuma, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz o resumo dessa paraxá, tá bom? Pra gente poder entendê-la de uma forma mais profunda. Só voltar aqui. Paraxá Ler Lerá. Vamos lá. O resumo dessa paraxá. A paraxá Ler Lerá inicia-se com o chamado de Deus a Abraão para que deixasse a terra de origem e a casa do seu pai, sua posição de status e prosperidade, e viajasse à terra que ele lhe mostraria. Na chegada com a sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, na terra de Israel, ele descobre que a terra foi assolada por uma terrível escassez. E por esse motivo vão ao Egito para uma breve estadia. Os egípcios imediatamente capturam Sara, a quem Abraão havia identificado como sua irmã, e levam ao rei egípcio. Deus reage afligindo o rei e sua família com uma peste debilitante, até que a liberte. Quando então eles retornam à terra de Israel? Ponto. Os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar, e os dois decidem se separar, escolhendo as férteis planícies de Sodoma como uma porção, ou seja, como uma paraxá. A Torá então descreve a guerra infame entre os 4 reis e os 5 reis, durante a qual Ló é feito prisioneiro. A reação de Abraão, ou de Avraham, né, falando em hebraico, o faz derrotar miraculosamente os 4 reis, previamente vitoriosos, e salvar seu sobrinho e se recusar a ficar com as honrarias ou despojos de guerra para si. Deus reafirma a Abraão que ele está ao seu lado e promete aos seus descendentes serem tantos quantos serão incontáveis como as estrelas do céu. O Criador então entra na simbólica aliança entre as partes com Abraão, prometendo que seus filhos herdarão a terra de Israel, mas não antes de serem exilados numa longa servidão. Como não tem filhos, Sara dá sua serva Agar a Abraão como esposa, e nasce seu filho Ismael. Abraão tinha 86 anos. 13 anos depois, Deus muda o seu nome de Abraão, no caso Abrão, né, para Abraham, pai de muitas multidões. E o de Sara para princesa, de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus promete um filho, nascerá para eles. Deus promete que um filho nascerá para eles. A partir dessa criança, que eles deverão chamar de Itzhak, dará risada, né? O nome Isaac significa dará risada, ou Deus me fez sorrir, brotará
uma grande nação com o qual Deus estabelecerá um vínculo especial. Abraão é ordenado a circuncidar a si mesmo e aos seus descendentes como um sinal do pacto entre mim e vocês, aos 99 anos. Então esse é o resumo do que é a Paraxá, de tudo que você vai estudar, de tudo que você vai ler, de tudo que você vai aprender. Esse é o resumo. Então você tem o estudo dividido naquela semana de sábado, né, que a semana judaica começa no sábado. Então, de um Shabat a outro, de um sábado a outro, você vai ter estudado essa porção, né, como uma porção semanal, que ela vai reger a tua semana, ela vai guiar a tua semana. Você vai se aprofundar dentro daquilo ali. Então, esse é o resumo da Paraxá, tá bom? É o resumo daquilo que aconteceu. Abraão saindo da terra, Deus lhe fazendo promessa, a briga dos pastores, o rei que se encantou por Sara e Abraão mentiu dizendo que era sua irmã, a separação de Abraão e Ló, o nascimento de Isaac, tá bom? E agora a gente vai para o tesouro da Paraxá. Eu estou só fazendo aqui um resumo para você entender o que é uma Paraxá e como você deve estudar a Paraxá. Então, essa aula hoje é exatamente para isso. Então, com muita calma, nós vamos entender. Vamos lá. Eu sempre deixo aqui o tesouro da Paraxá, tá bom? Que é um resumo mais aplicado. Vamos lá. Segundo a Guemará, Abraham Avinu, já cumpria a Torá séculos antes dela ter sido entregue ao povo de Israel. Ou seja, a Guemará está trazendo para a gente aqui, eu já expliquei a vocês o que é a Guemará, está dizendo que Abraão, ele já seguia a lei, ele já seguia os mandamentos antes dos mandamentos serem escritos, lembra? Torá escrita e Torá oral. Abraão já cumpria. Abraão se autocircuncidou, Abraão circuncidou os seus filhos, Abraão circuncidou quem tinha que circuncidar, que era uma aliança entre Deus, né, e o seu povo, que viria através de Abraão. Então, antes da lei mosaica, antes de Moisés receber a lei no Sinai, Abraão já cumpria a Torá. Olha que interessante, né? Ele não precisava da lei mosaica, da lei escrita, porque ele já cumpria a lei à risca, segundo o que Deus, o Senhor, já havia enviado a ele. Aí, se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala, o evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi do próprio Jesus, eu recebi do próprio Deus. Então, Abraão aqui está personificando a figura de Paulo lá no Novo Testamento, tá bom? Não que isso seja uma simbologia direta, é apenas uma personificação. O Paulo, que recebeu o Evangelho de Cristo, porque ele não viveu no meio dos apóstolos, na época do ministério terreno de Cristo, assim como Abraão não viveu o ministério de Moisés. E mesmo assim ele cumpria à risca a Torá. Vai ter até um episódio que Abraão vai receber 3 anjos na sua casa, e Abraão vai se jogar aos pés daqueles 3 anjos, e para ele descobrir se aqueles homens eram de Deus ou não, ele vai servir um alimento. E aquele alimento e não é kasher, ou seja, e não é para cumprir. Para quê? Para saber se aqueles homens provinham de Deus mesmo, né? Mas isso é uma outra parte da Paraxá, tá bom? Então vamos lá. Considerando isso, surge a dúvida sobre por que motivo Abraão não teria observado a mitzvah do Brit Milá, a circuncisão, até que Deus tivesse ordenado. Tá lá em Bereshit 17. Uma possível resposta baseia-se em uma das proibições fundamentais da Cabalá, a de infligir um ferimento ou uma mutilação em alguém ou em si mesmo. Desse modo, até que Deus tivesse expressamente ordenado Abraão com relação à circuncisão, ele ainda não estaria autorizado a realizá-la e,
Se o fizesse, estaria infringindo uma proibição. Apenas após a promulgação do Brit, a proibição da Kabbalah foi anulada pela obrigação da mitzvah. Outra resposta, mais simples, prega que Abraão preferiu esperar devido ao princípio de que o cumprimento de uma mitzvah com relação à qual se está sujeita a obrigação recebe mais valor que o cumprimento, quando se está livre da obrigação. Assim, com relação a outras mitzvot, Abraão poderia observá-las voluntariamente até que as mesmas lhe fossem ordenadas, e a partir de então cumpri-las por observância da lei. Isso significa o que, professor? Isso tudo que você falou agora aí. Simplesmente Abraão vai vendo que algumas coisas que acontecem no mundo que ele está vivendo não condizem com Deus, mesmo sem Deus ter ordenado ele a não fazer ou a ele a fazer. Abraão toma por si próprio aquilo que é certo e aquilo que é errado. Abraão não precisa que Deus mande ele fazer algo para que ele faça, a não ser que seja algo proibido, como antes era a circuncisão. Então ele aguarda saber se era para circuncidar ou não. Mas outras coisas como prostituição, traição, roubo, assassinato, ele já não fazia. Por quê? Porque ele entendia que, por exemplo, idolatria já não era uma coisa que ia condizer com a caminhada com Adonai. Isso significa o quê? Para aplicar a nossas vidas, que às vezes não precisamos que Deus nos mande fazer algo, ou nos mande parar de fazer algo. Simplesmente o Espírito do Senhor que habita em nós nos traz ao coração: isso não presta, isso não é para fazer, aquilo outro não é para fazer. Então Abraão, ele não depende da lei formada em pedra. A lei já está no seu coração, como deve ser, tá bom? Vamos lá. Por sua vez, a realização da mitzvah, do Brit Milá, só pode ser efetivada uma vez na vida, razão pela qual Abraão preferiu esperar o mandamento divino. Então, entendemos até aqui? Deixa eu só chegar aqui para vocês me verem. Abençoado, a minha câmera não quer funcionar. Aquele velho bug, né, irmãos? O velho bug da minha câmera. Conseguem ver aí o que eu estou compartilhando? Consegue ver, irmão? Sim, sim, consigo sim. Consegue? Então vamos lá. Sim. Então nós entendemos, é que minha câmera bugou aqui, eu não consegui abrir a câmera. Então nós entendemos que a Torá, ela é dividida em porções. Ela é dividida em pequenos pedaços, pequenas pílulas que tomamos semanalmente. Então, se você, por exemplo, quiser estudar aleatoriamente, por exemplo, olha, eu quero pegar aqui a data do meu aniversário. Meu aniversário, no meu caso, é 2 de janeiro. Qual é a paraxá que cai na semana do meu aniversário? Qual é a paraxá que cai na semana tal? Você vai lá, busca na internet, que a internet vai te dar a paraxá da semana, tá bom? Então, toda semana tem um shiur, um estudo, shiur. E o shiur de hoje é que a gente está falando da paraxá Ler Lerá. Saia para você mesmo, tá bom? Então vamos lá. Algumas coisas aconteceram no decorrer do caminho. Que coisas são essas, professor? Existe uma pregação famosa aí, né? Depois vocês procurem, mas só a título didático, não por questão doutrinária, porque ela está totalmente errada, que diz que para Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus, o pai dele teve que morrer.
Até o pregador ele enfatiza muito isso, né? Terá tem que morrer, Terá tem que morrer. Né? O pai de Abraão se chamava Terá. Só que se você pegar o capítulo 11 do livro de Bereshit, você vai ver que Terá realmente morreu. Mas Terá não morreu em Ur dos Caldeus. Existia Abraão, Arã, que era o seu irmão, e aí algumas discussões teológicas dizem que Arã era o irmão mais velho, e Terá, o pai. Então a gente tem Terá, o patriarca da família, Abraão, nós vamos colocar Abraão aqui como o mais velho, só mesmo por dar um peso a Abraão, mas acreditamos, né, de acordo com os sábios judeus, que Abraão não era o filho mais velho era Haram, ou Aram. Esse filho de Terá, chamado Aram, ele vem a falecer. E ele é o filho que morre antes do pai. E o filho que morre antes do pai não é uma coisa natural. O natural era o pai ser enterrado pelo filho, não o filho enterrar o pai. Então um grande luto se estabelece no coração de Terá. Que ele sai de Ur dos Caldeus e ele, coincidentemente, ele acha uma terra. Que terra era essa, professor? A terra de Arã. Peraí, professor, que eu confundi a minha mente aqui. Só acabou de falar que Arã era o filho de Terá que morreu. Sim. E a terra também se chamava Arã. Então, nessa terra, Terá, o pai de Abraão, se sente confortado. E quem está junto com Terá? Abraão. Dentro dessa terra chamada Harã. Quando Deus chama Abraão, Abraão não está dentro de Ur dos Caldeus. Esse é o erro dos pregadores. Esse é o erro de muitos ensinadores. Eles ensinam que quando Deus chamou Abraão, Abraão estava dentro de Ur e não estava. Abraão estava nessa terra chamada Harã. Uma terra que o seu pai não queria mais sair porque, vivendo o luto, se sentiu confortável e consolado em uma terra que levava o nome do seu filho. Daí nós temos a primeira explicação da sentença Ler Lerá, saia para ti mesmo. A primeira explicação que nós vamos dar sobre Ler Lerá é: Deus manda que Abraão saia para si mesmo. O seguinte, saia para a sua família. Olha que coisa interessante. Então Deus está dizendo, sai para a sua família. Professor, como que você sabe disso? Porque a sentença Ler Lerá só aparece 2 vezes na Torá. A primeira, no capítulo de número 12. A segunda, lá no capítulo 22, quando Deus chama Abraão e fala, Ler Lerá, pegue o seu único filho. Ou seja, Deus fala, Abraão, saia para si mesmo. Ou seja, Abraão já conhece a voz de Deus. Por isso que a gente fala que Abraão conhecia a voz de Deus. Porque Deus, quando falava Ler Lerá, ele lembrou lá de trás. Deus chamou Abraão e fez promessa. Dentro da promessa estava a sentença, Ler Lerá. Só que quando Abraão está com a promessa na sua mão, a promessa concretizada, Deus fala para Abraão, lembra lá de trás? Ler Lerá. Agora Deus está falando, Abraão, Ler Lerá. Saia para ti mesmo. Pegue o teu único filho. Ou seja, era Deus dizendo, lembra quando eu falei para você, Ler Lerá? Se a gente puder usar, né, esse exemplo, né, para a gente figurar aqui. Lembra, Abraão, lá no capítulo 12, quando eu te chamei, que eu falei Ler Lerá, que era para você sair? Sim, Senhor, você saiu, né? Não olhou para trás. Agora, deixa Sara na tenda. Olha que coisa linda. Sai para si mesmo. Só que dessa vez, saia para si mesmo
com o teu filho, o teu único filho, e me sacrifica. Ou seja, nós estamos falando aqui de deixar a família. Deus está dizendo, voltemos ao capítulo 2, Lech Lechá, saia para si mesmo, saia para ti mesmo, venha, venha. Seu pai está vivendo luto e ele não vai sair daí. Ele está vivendo um luto e ele não vai sair. Então saia. Ah, professor, mas eu li o capítulo 11 e eu vi que Terá morreu. Sim, Terá morreu, mas Abraão já ia sair de lá, porque Deus já havia falado com Abraão antes de Terá morrer. Então, quando Terá morre, Abraão já queria sair. Já tinha essa promessa. Tá bom? Então não tem esse negócio de, Deus matou Terá para que Abraão saísse. Não, não tinha isso. Terá estava vivendo um luto. Tá bom? Então, entendidos o começo dessa paraxá. Ler, lerá. Saia para ti mesmo. Então, esse é o primeiro exemplo. Tá bom? Deus quis tirar Abraão de lá. Saia para si mesmo. Saia. Venha para mim. Mas antes você precisa deixar a família. Vamos lá. Vamos começar aqui essa perícope. Vamos lá. Deus chama Abraão para deixar Harã e entrar em Canaã. Ponto 1. Promete abençoá-lo e por meio dele todas as famílias da terra. 2 e 3. Abraão e Sara, Ló e toda a sua casa partem de Canaã. 4 e 5. Passam por Siquém. 6. Deus aparece para ele e renova a promessa. 7. Sua viagem descrita. 8 e 9. Por conta da fome na terra, ele é obrigado a ir para o Egito. 10. Temendo que por conta da beleza de sua esposa, os egípcios podiam matá-lo e a desejar não reconhecer que ela é sua esposa, mas apenas sua irmã. 11 e 13. Sara, por causa da sua beleza, é levada para o palácio do faraó, rei do Egito, que é muito liberal a Abraão por causa dela. 14 e 16. Deus aflige a Faraó e a sua casa com pragas dolorosas por conta de Sara, ou Saraí, né? 17. Faraó, ao descobrir que Sara era esposa de Abraão, restaura sua honra e despede o patriarca com a sua família e sua propriedade. 18 e 20. Vamos lá. As notas do capítulo. Não há discórdia muito grande entre os comentaristas sobre a chamada de Abraão. Alguns supondo que ele tinha duas chamadas distintas, outro que ele tinha uma conclusão do capítulo anterior, ou seja, que nós acabamos de falar, Gênesis 11, 31. Encontramos Terá e toda a sua família saindo de Ur dos Caldeus, ou seja, Terá e toda a sua família, ou seja, Abraão estava junto. Então a gente tem Terá, Harã e Abraão saindo de Ur dos Caldeus. Não foi Deus que mandou, ele já havia saído. Tá bom? Então, quando você ouvir um pregador dizendo que Abraão saiu da terra de Ur porque Deus mandou, tá errado. Deus mandou ele sair de Harã. Sai para si mesmo. Ou seja, sai dessa terra que lembra o teu irmão. Sai dessa terra que lembra o luto. Sai dessa terra que lembra a tristeza. Sai dessa terra que lembra a angústia. Sai para si mesmo. Sai para a sua felicidade. Tá bom? Aplicação a gente deixa para depois, só para que você entenda. A fim de ir para Canaã. Este foi sem dúvida em consequência de alguma advertência divina. Enquanto descansava em Harã, em seu caminho para Canaã, Terá morreu. Aí, ó, Gênesis capítulo 11, 32. Ou seja, antes de Deus falar com ele no capítulo 12, Terá morreu. Entendeu? Então, Deus repete. Oh, meu Deus. Só um minuto, irmãos, que eu perdi aqui. Não sei por que saiu.
Aqui, ó. Então, Deus repete o apelo para Abraão e ordena para ele continuar a Canaã. Gênesis capítulo 12, verso 1. O Dr. Harles, em sua cronologia, afirma por duas chamadas. O primeiro diz que ele é omitido no Antigo Testamento, mas é particularmente gravado no Novo Atos, né? Lá no livro de Atos, ó, capítulo 7, verso 2 a 4. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão enquanto ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Só que é a opinião do doutor Arles, tá? Uma opinião teológica dele. Antes de habitar em Arão, e disse: afasta da tua terra e da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, é evidente que Deus tinha chamado Abraão antes dele veio Arã. Ou seja, a opinião do doutor aqui é que Deus falou com Abraão antes do capítulo 12, lá em Ur dos Caldeus. Coisa que eu discordo. Tá? Eu estou trazendo para vocês aqui o que é visões teológicas. Nós estamos numa sala de teologia. Então, por isso que eu trago para vocês. Ó, eu estou trazendo aqui, ó. Alguém está dizendo que Deus falou com Abraão lá em Ur dos Caldeus. Eu já discordo porque biblicamente não foi assim, tá bom? Mas, de acordo com os estudos do Dr. Harley, ele acredita nessa teoria teológica, tá bom? E disse: afasta da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, é evidente que Deus tinha chamado Abraão antes dele veio Arã. A segunda chamada é registrada nesse capítulo. O Senhor disse, não disse, a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra Haaretz, né, na Septuaginta, que eu te mostrarei. A diferença das duas chamadas, diz o Dr. Harley, mas cuidadosamente traduzido dos originais, é óbvia. No primeiro terreno é por tempo indeterminado, que foi projetado apenas para um temporário de residência. No segundo é definitivo, insinuando sua morada. Uma terceira condição é também um anexo a este último, que Abraão passa a separar-se da casa de seu pai, ou deixar a sua família, Naor, irmão, para trás em Harã. O outro irmão dele, né, o Naor. Este chamado Abraão obedeceu, ainda sem saber para onde estava indo, mas confiando implicitamente na orientação divina. Tua parentela, Naor e os diferentes ramos da família de Terá, Abraão e Ló, exceção, Ló, irmãos, ele vem ser filho do falecido Arã, tá bom? Filho do Arã. Que Naor foi com Terá e Abraão, tanto quanto Padan-Aram, na Mesopotâmia. E lá se estabeleceram, de modo que foi posteriormente chamado cidade de Naor. É suficientemente evidente a partir da história que seguiu. Aí você vê Gênesis nessas referências que ele deu aí. Que a mesma terra de Arã. Vê Gênesis, tal. Lá foram Abraão parentes, pois fala aqui em Gênesis 24:4. Vamos lá. Da casa de teu pai. Terá sendo agora morto, é muito provável que a família estava determinando ir mais longe, mas para se fixar em Arã. E como Abraão pode ter se sentido inclinado a parar com eles nesse lugar, portanto, o solo e a necessidade de uma segunda chamada gravada que é introduzida de uma forma muito marcante. Aí a gente vai ter a sentença, ler, lerá, vá para si mesmo, ou saia para ti mesmo. Né? A tradução mais correta é saia para ti mesmo. Se ninguém da família vai acompanhar-te, ainda ir para ti até que a terra que eu te mostrarei, até a terra que eu te mostrarei. Deus não lhe dizer o que é terra, que ele ainda pode levá-lo a andar pela fé, e não por vista,
Esse parece ser particularmente aludido por Isaías, lá no capítulo 41, verso 2. Quem levantou o homem justo, né? Abraão, do leste e chamou para o seu pé. Isso é, a seguir implicitamente a direção divina. O apóstolo nos assegura que em todos Abraão, este tinha visão espiritual e ele olhou para um país melhor e considera a terra da promessa apenas como um típico de herança celestial. Tá bom? Então, a gente entendeu aí até agora que Abraão estava muito inclinado a permanecer aonde ele estava. Lembra que eu acabei de falar para vocês? O irmão dele faleceu, eles estão numa terra que lembra o seu irmão. Tem o mesmo nome e tal. Então Deus fala para ele: Abraão, sai. Sai para ti mesmo. Vem para fora. Vem para fora porque algo maior eu tenho a realizar na sua vida. Tá? Então aí a gente entra no verso 2. Farei de ti uma grande nação. Isto é, o povo judeu. E engrandecerei o teu nome, em alusão à mudança do seu nome. Um pai alto para Abraão, o pai de uma multidão. Então vamos dar uma analisada, um minutinho, a respeito do nome Abraão, do nome Sara e etc. A gente, teologia judaica, a gente estuda uma matéria chamada gematria ou gemátria, que é dentro da cabala judaica ou da cabala judaica, ela vai trabalhar com a numerologia, já que cada letra do alfabeto hebraico tem uma simbologia e uma numerologia. Por exemplo, quando você vê o patriarca Jacó, Yaakov, próximo de fazer as pazes com seu irmão Esaú. Só que Esaú está vindo para matá-lo. E Esaú dá um recado que quando você lê em português, você acha que é simplesmente uma quantidade de pessoas. Por exemplo, o que chega até as mãos de Jacó é que o seu irmão está vindo com 400 homens. Não é 399. Não é 401. São 400. Quando Jacó ouve que seu irmão está vindo com exatos 400 homens, ele não teme pela quantidade de homens. Ele teme pelo significado do número. Por quê? 400 é a representação da letra Tav. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. E a simbologia dela, além do número, do numeral 400, ela é simbolizada no hebraico arcaico, no hebraico antigo, como uma cruz. E a cruz significava o fim. Na cruz tudo se findava. Ou seja, o recado que Esaú está dando para Jacó é: hoje chegou o teu fim. E ele entende. 400 é Tav. Tav é cruz. Cruz é fim. Aí quando você olha para o Antigo Testamento, a cruz, ou Tav, era o fim. E ele veio, se fez carne, habitou entre nós, foi até a cruz, subiu até o madeiro, e ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando para nós que a cruz não é o fim. Eu espero que você tenha dado glória a Deus aí na tua casa. Então, quando Jacó vê isso, Jacó entende. Chegou o meu fim. Então Jacó vai pedir a misericórdia. Ele vai mandar presentes e etc. Né? Só para você entender um pouquinho o que significa a numerologia judaica. Tá bom? Vamos dar uma analisada a respeito disso, tá bom? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Conseguem ver aí o novo compartilhamento?
Sim, consigo sim. Então vamos lá, gente. Muita atenção agora, tá bom? Muita atenção agora, que a gente vai falar um pouquinho aqui de hebraico. Como eu falei para vocês, essa matéria ela é toda carregada no hebraico. Então vamos lá. Eu tenho aqui a gemátria judaica do nome Abraão e Sara, tá bom? Então o que é a gemátria? É um método judaico de interpretação, onde cada letra hebraica possui um valor numérico. A soma dessas letras revela verdades espirituais ocultas sobre os nomes e conceitos bíblicos. Por exemplo, Aleph, 1, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Se a gente pudesse aqui falar, não cravar isso, né? Mas o Aleph é como se fosse a letra A, a primeira letra, mas ela não tem o som de A, ela tem o som daquilo que é o sinal que vai embaixo dela. Então o Aleph pode ter o som de E, o som de A, tá bom? Então ele vale 1. Beit 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5 e assim sucessivamente, tá bom? O nome Abraão, ou Abram, valor das letras 1, mais 2, mais 200, mais 40. Isso dá pra gente 243. A gemátria de Abraão, que é igual a 243, significa pai exaltado. Acabamos de ler agora. Então o nome dele, dado pelo seu pai, por Terá, é pai exaltado, porque você soma as letras Aleph, Beit, depois você soma Resh, e depois você soma o Mem final, Mem Sofit, que vai dar 243. Isso significa, dentro da numerologia judaica, pai exaltado. Mas ainda com a promessa limitada, o número 243 representa incompletude, ou seja, é um número incompleto. O homem da fé em formação. Esse foi o nome que o pai dele deu. Agora vamos para o nome que Hashem, que Adonai, que Deus deu a ele. Aí Deus vai lá e Deus acrescenta. Guarda isso. O nome de Abraão, Deus acrescenta. Ok? O nome de Abraão, Deus acrescenta. Vamos lá. Valor das letras, nós temos 1 mais 2 mais 200 mais 5 mais 40. Agora isso vai dar 248. Deus acrescentou a letra Re, proveniente do seu próprio nome, Yud, Re, Vav, Re. Ou seja, esse é o nome de Deus, o nome impronunciável, o tetragrama sagrado. Deus vai lá e fala assim: Abraão, eu vou tirar do meu nome e vou colocar em você. Por isso que Abraão é o pai da fé. Olha que coisa linda. Deus acrescenta. Deus acrescenta. Agora você não vai mais chamar Abrão, você vai chamar Abraão. Olha, multidão. Olha que coisa linda. Aí Deus vai lá e coloca Yud, Re, Vav, Re. O Re é como se fosse essa letrinha aqui, tá? Do nosso alfabeto, o H, tá bom? Re. Yud, Re, Vav, Re. Y, H, W, H. Deus vai lá e acrescenta a letra Re no nome. Ou seja, proveniente do seu próprio nome, o nome de Hashem. Essa letra simboliza o sopro da vida divina e a graça da aliança. Olha que coisa linda, irmão, que a gente está vendo aqui. Só o hebraico proporciona isso para você. Só o hebraico. Quando você lê a letra em português, não tem nada disso. Olha, a numerologia saiu de 243 para 248. Agora o nome está completo. Por quê? Porque o que faltava em Abraão, Deus acrescentou. Deus tirou dele e acrescentou. Ou seja, o que faltava em nós como homens, o que faltava em nós era o espírito dele. Então, quando eu me converto, Deus me sela com seu espírito. É Deus colocando esse Hzinho dentro de você. É Deus colocando essa letra Re dentro de você. Aleluia, glória a Jesus. Tá sentindo aí, irmão, a presença de Deus? Olha que coisa linda que nós estamos vendo aqui hoje. Então, vamos lá. Por quê? Por pai de multidões, de nações, tenho posto. O número 248 representa a plenitude. 248 mandamentos positivos da Torá e 248 membros do corpo. Ou seja, olha que coisa linda. Deus está dizendo a Abraão: eu vou colocar em você aquilo que você precisa. Sai para ti mesmo.
Ou seja, vem que eu vou acrescentar em você o que você está precisando. É aquilo que está faltando em você. O que, que falta no homem? Aquilo que só Deus tem. Essa letra R simboliza o quê? O homem ele é incompleto. Aí Deus vai tirar de 243 para 248 e dizer: agora você está completo. Agora o homem está completo. Então, 248 mandamentos positivos. Lembra que a gente já fez essa aula de mandamentos positivos e de mandamentos negativos, né? Então, 248 mandamentos positivos, ou seja, promessa, eu vou fazer e tal, é isso. Agora, o nome Sarai. Olha que coisa linda. O valor das letras, 300 mais 200 mais 10, igual a 510. Então a gemátria de Sarai, 510, significa minha princesa. O sufixo ai indica posse, pessoal, ou seja, princesa de Abrão, ou seja, a princesa do pai exaltado. Ou seja, em Abraão, Deus acrescenta. Em Sara, Deus vai tirar. Oh, glória! Presta atenção, hein? De Sarai vai ser transformada em Sara. Ou seja, Abraão precisa ser colocado algo. Em Sara precisa ser retirado. Coisa linda. Vamos lá, vamos lá. O nome Sara, o valor 300 mais 200 mais 5. Ou seja, foi retirado. Foi retirado o 10. Gematra de Sara, 505. Ou seja, tirou 5 dela. Deus retira a letra Yud, 10, e adiciona Re. Ou seja, Deus tirou dela e colocou o dele. A mesma letra Re de Yud, Re, Vav, Re. A letra Re. Deus tirou. Por quê? Sara era muito nariz em pé. Sara era, eu sou linda. Todos se apaixonam por mim, então Deus vai tirar. Por quê? Tem pessoas que Deus precisa acrescentar, mas tem pessoas que Deus precisa tirar. Ô, glória! Pega essa aí, irmão. Vamos lá. Sara passa a significar princesa das nações, ou seja, ela não é a princesa do pai Abrão agora. Agora ela é a princesa das nações, ela é mãe de multidões, ela é mãe de todas as nações, porque todas as nações da terra serão benditas através de Sara, que Deus retira. Ou seja, Deus precisa retirar de Sara aquela altivez. Deus precisa retirar de Sara aquela prepotência que ela tinha de se achar a mais linda, a melhor em todas as coisas. Então Deus tira 5 dela. Deus não tira tudo, Deus tira só 5 e fala, ó, agora você está pronta. Então vamos lá. A interpretação cabalística. Olha porque quando eu falo de cabala as pessoas gostam, né? É a aula preferida de muitos alunos. O nome, valor, transformação, simbolismo. Abraão, 243 mais 5, 248. Recebe o rei divino, plenitude da aliança. Sara, 510 menos 5, 505. Ela recebe o rei. Então Abraão precisa ser acrescentado algo nele, para que o divino entre nele. Sara precisa que seja tirado dela para o divino entrar. Ou seja, para uns, Deus cobra de uma forma. Para outros, Deus cobra de outro. Então, uns, Deus precisa acrescentar. Outros, Deus precisa retirar. Olha a palavra retirar. Então, vamos lá. Conclusão, Deus transformou Abrão e Sarai em Abraão e Sara, não apenas mudando os nomes, mas a natureza espiritual. Ambos receberam sinal da presença divina e da nova aliança. Saindo Abraão, saindo de 243 para 248, tornou-se pai das nações. E Sara, sendo retirado 5, tornou-se mãe das nações. A presença da letra Re simboliza a graça, sopro divino e propósito eterno. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Você entendeu esse mistério aí? Você entendeu esse negócio aí? Fala comigo, irmão. Olhem comigo aí, o que vocês acharam dessa proposta que Deus
que Deus fez aí, que no português você não consegue ler. No português você não consegue ter a dimensão do que é a Torá. E ainda tem gente que fala para mim que a letra mata. Tem gente que fala para mim que não tem necessidade de estudar. Eu vejo pessoas pregando contra estudo. Olha que coisa linda. Em um, Deus acrescenta: Abraão, você está precisando. Sara, eu preciso tirar. Deus ama os dois da mesma forma. Deus quer os dois na mesma ligação. Só que como um casal, Deus precisa retirar de um e colocar em outro. Olha que coisa linda. Alguma dúvida, meu irmão? Alguma dúvida, minhas irmãs? Falam comigo aí, alguma dúvida? Ou sem dúvida, né? Vocês estão craque demais, vocês estão muito bons. Ninguém tem dúvida. É, pastor, dúvida a gente sempre tem, mas falar aí, essas palavras aí que tirou de Sara e colocou em Abraão e acrescentou e Sara, nariz em pé, isso eu nunca tinha ouvido não, hein? Só eu escuto essas coisas com você. Da pregação, né? Da pregação, né? Aleluia! Ô, glória. Então, a gente estuda para botar para frente. Isso aí é para você chegar em alguém e falar. Só que o que eu falo, o nível que vocês estão hoje, teologicamente, é um nível acima de, posso falar a verdade para vocês, 80% dos pastores que tem por aí. Imagina das ovelhas. Se você chegar lá e falar para ele ler, ele não vai saber o que é. Raros serão aqueles, porque principalmente no nosso meio pentecostal, o estudo ele é muito demonizado. Entendeu? Então vamos esclarecer a quem precisa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos a mais um slide que eu preparei aqui para vocês. Depois a gente vai voltar no livro também. Tá? Hoje a gente está bem didático, porque eu pretendo colocar essa aula online, pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Irmãos, aqui é só título introdutório. Tudo isso que eu estou falando aqui é só título introdutório. A Paraxá é muito mais profunda que isso. Nós estamos no nível mais raso. Lembra dos 3 níveis que eu falei para vocês? O Pardes, os 3 níveis de interpretação da Torá. O nível raso, o nível médio e o nível profundo. A gente está no nível raso. Isso aqui é nível raso, irmão. A Torá ainda é muito mais profunda do que isso, tá bom? Então vamos lá, eu fiz esse slidezinho aqui para vocês me acompanharem, a gente estudar aqui um pouquinho mais da Gemátria, um pouquinho mais do hebraico, tá bom? Então vamos lá. A proposta do Gênesis 12, hebraico, né, e fundamentos da Torá. Gemátria, hebraico, fundamento da Torá. Vamos lá. Então aqui a gente tem o chamado de Abraão, Gênesis 12. Então eu estou inserindo vocês no chamado de Abraão. Por isso que a Paraxá é para ser estudada no decorrer da semana. Porque para você se aprofundar na Paraxá, não tem como você se aprofundar em 1 hora, 2 horas. Né? Então são 2 horas por dia, 3 horas por dia de estudo para você se aprofundar na Paraxá. Só em uma Paraxá. Por isso que são porções semanais, divididas semanalmente para que você estude toda a Torá durante um ano. Então vamos lá, o chamado de Abraão em Gênesis 12. Então agora eu já vou misturar hebraico com português. Às vezes eu vou falar Abraham, às vezes eu vou falar Abraão, tá bom? Então, como a gente já está bem habituado aqui ao hebraico, né? A gente vai começar a falar algumas coisas aqui. Por exemplo, vou falar aqui Baruch Hashem. Você vai entender, poxa, glória a Deus, bendito seja o Eterno, né? Porque Baruch, né? Bendito, bendito. Baruch Hashem, bendito seja o nome, porque a gente não pronuncia o nome de Deus, né? Um dos 72 nomes do Eterno, a gente não pronuncia. Sabemos, mas não podemos pronunciar o tetragrama sagrado, etc. Então, eu falo Baruch Hashem, bendito seja o nome. Tá? Então, quando eu falar assim, é como se eu estivesse falando graças a Deus. Tá bom? Então, Baruch Hashem, graças a Deus. Então, a gente começa com Lech Lechá. Deus ordena, vai-te da tua terra, da tua parentela, para a casa do teu pai. Um chamado radical que transforma destinos. Então ali a gente já entendeu, né, que
ao meu ver, Deus falou com Abraão no momento do Ler-Lerá, não lá atrás, como aquele doutor, que a gente está vendo o livro dele, né? Aquele doutor, aquela perícope onde aquele doutor deu a sua opinião, que Deus falou antes. Então, é uma divergência teológica que não é heresia, tá bom? Mas a gente viu isso agora mesmo. Segundo ponto, a aliança divina. Início da sagrada aliança que define o povo escolhido, estabelece a promessa eterna na terra de Canaã. Isso aqui é o quê? É o Brit Milá, a circuncisão. A aliança do homem para com Hashem, para com Adonai, para com Elohim, era o quê? O corte na carne. Lembra que a gente já estudou sobre a circuncisão, sobre o Brit Milá? Então, Abraão, ele espera a ordem divina para que ele pudesse circuncidar-se, ou seja, ele mesmo circuncidou, e a partir dali, todos aqueles que saíam da sua descendência, que eram a sua descendência, para que tivesse um pacto com o Eterno, para que tivesse entre aspas, um batismo, deveria ser circuncidado ao 8º dia, o homem. A mulher já nascia já em comunhão. Então, mulheres não tinham isso. Mulheres, ela tem um outro ritual, tá bom? Mas que não é o pacto na carne, tá bom? Pastor, o que é, professor, o que é a circuncisão? Né? Eu já expliquei a vocês com muitos dedos, né? Porque são a classe com muitas mulheres. Mas é como se você pegasse, depois você pesquisa a letra Shin. Letra Shin. Essa letra, ela é escrita no prepúcio. E aí você pesquisa o que é prepúcio, tá bom? Do menino. Então é um corte, além de ser tirado uma pele, é escrita a letra Shin, tá bom? E numa outra aula eu explico o motivo da letra Shin ser escrita ali, tá bom? Então, a circuncisão era isso. Então, quando Deus olhava, via, ó, tem o pacto. Davi usou isso contra o gigante, que ele falou, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem o pacto, quer falar de Deus? Quem é esse que está afrontando e não tem o pacto? Tá bom? Então, a aliança era essa. Então, como distinguia quem era judeu, quem era hebreu, no caso, né, que são algumas linhas, né? Hebreu, israelita e judeu. Não tem diferença de povos. Tem diferença de períodos da história. Então, começou com os hebreus, depois viraram israelitas e depois se transformaram em judeus. Mas é o mesmo povo, tá bom? Todos descendência de Abraão, de Avraham. E como saber? Tem o pacto. Olha, eu tenho o pacto na minha carne. Então, era, como é que eu vou dizer para vocês? Era algo de se orgulhar. Olha, eu tenho o pacto na carne. Só que a nova aliança, por isso que a gente fala, né? A antiga aliança e a nova aliança, que é a Brit Hadashah, a nova aliança, ela vai dizer o quê? Que o pacto hoje é no coração. A gente não tem que circuncidar a nossa carne, e sim o nosso coração, tá bom? Então vamos lá. O patriarca da fé. Abraão emerge como figura central da identidade judaica. Modelo de obediência e confiança absoluta ao Eterno. Abraão, junto com Moisés, né? Mas vamos colocar a figura central aqui de Abraão como a figura respeitada nas 3 maiores religiões monoteístas. O que significa isso? O que significa isso? As 3 maiores religiões que adoram apenas um Deus, elas têm Abraão como patriarca. São elas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Tanto é que os islâmicos descendem de quem? Descendem de Ismael, os ismaelitas. Entenderam? Então a gente tem aí Ismael, irmão de Isaac, filho de Abraão.
Então eles se tornam o que conhecemos hoje como o povo islâmico. Então nós cristãos, seja católicos ou protestantes, seja de qual vertente for, testemunho de Jeová, adventista, mórmon, todos eles que levam ali o cristianismo como base, eles reverenciam e têm Abraão como patriarca. Os judeus, não preciso nem falar, porque cada um é de uma tribo e todas as tribos vêm direto de Abraão, Isaac e Jacó. E os islâmicos, simplesmente porque a descendência dos islâmicos direto também vem do patriarca Abraão. Bom, então, esse é o resumo de como Abraão é respeitado até os dias de hoje. Tá bom? Vamos lá. O texto hebraico original, a força das palavras. Então aqui a gente tem aquele texto que eu coloquei lá para vocês. O texto que eu coloquei, esse aqui é o começo, né? Que é Vaiomer Adonai El Avraham, né? Que a gente acabou de falar, né? Do Lech Lechá e tal. Aqui, ó. O Lech Lechá tá aqui, ó. Lech Lechá, né? Vaiomer, ou seja, e disse, né? Que é o vá aqui, ó. Vá e Omer. Vá e Omer. E disse, né? Ó, Iud, Re, Vav, Re. Ó, tá vendo essa letrinha aqui, ó? É o Re que Deus acrescentou. Então esse aqui é o nome do Eterno, ó. Iud, Re, Vav, Re. Tetragrama sagrado. Aí lembra que Deus acrescentou? O que Deus acrescentou foi essa letrinha aqui, ó. A letra Re. Tá? Vaiomer Adonai. El Avraham. Ler, Lerá. Ou seja, e disse o Eterno, disse Adonai, disse Elohim a Abraão, saia para ti mesmo. Então vamos lá. O verso 12, capítulo 12, verso 1, em sua forma original hebraica, carrega energia e significado impossível de capturar em tradução. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês. Cada letra possui valor numérico e espiritual e único. O hebraico é a língua sagrada, onde a pronúncia, escrita e forma visual se unem para revelar camadas profundas de compreensão espiritual e mística. Ou seja, eu acabei de falar para vocês o quê? Que nós estamos no nível mais raso, né? Nós estamos ali no pardês, nível mais raso, tá bom? Para que não confunda a cabeça de vocês, nós estamos no nível mais raso, mas a gente vai mergulhando aos pouquinhos, tá bom? Então vamos lá. Só para que você entenda um pouquinho mais aí de Gematria e etc. O código numérico da Torá. Sistema alfanumérico. Método milenar de atribuir valores numéricos e específicos a cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Revela conexões profundas entre palavras e conceitos, aparentemente distantes através de seus valores numéricos equivalentes. Ou seja, lá no comecinho, né, quando um homem chamado Eber, ele popularizou o hebraico depois, né, da queda da torre, etc., não tinha números. 1, 2, 3, não tinha números, como a gente tem aqui, né, os números ordinais, né? O que tinha era letras escritas, mas assim, por exemplo, Aleph, que é a primeira letra do hebraico, era o significado de um touro, uma cabeça de um boi. Ali sabiam que aquilo ali significava uma letra Aleph. A letra Dalet, que a gente pode ter o som aqui de D, ela significava porta. Ou seja, eu tenho letras que quando eu olho para ela, ela me dá palavra. Por exemplo, se eu falar Aleph, eu vou lembrar de boi e vou lembrar do número 1. Se eu falar Dalet, eu vou lembrar de porta e do número 4. Vocês estão então entendendo? Tem essa coisa. Hoje não, hoje o judeu usa o número 1, 2, 3, normal, igual eu e você aqui. Mesmo significado, tudo bonitinho. Só que para estudar a Torá, a gente não pode estudar no hebraico moderno. A gente tem que estudar no hebraico arcaico, no hebraico antigo. E o hebraico antigo vai trazer essas coisas pra gente. Por exemplo, a cruz, que é a letra Tav, Dalet, que é porta. Tudo isso vai estar trazendo para vocês
coisas muito profundas. Irmão, se eu falar para vocês aqui de cruz, de prego, de mão, você vai falar, não é possível que tá dando esse nome aqui. Quando eu pego as letras do nome Yeshua, eu tenho ali dentro prego, eu tenho ali dentro cruz, eu tenho muita coisa ali dentro. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito hoje porque a gente está no nível mais raso por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Exemplo fundacional. A palavra Bereshit, no princípio ou em princípio, como já estudamos, soma 913. Um número repleto de significados e conexões místicas na tradução cabalista. A gente vai ver isso também mais à frente, não se preocupe. Vamos lá. Goi Gadol, grande nação. Ou seja, Deus falou para ele que ele teria o quê? Um Goi Gadol. Gadol, grande. Né? Por exemplo, a gente tem Cohen Gadol. Cohen, sacerdote. Gadol, grande, ou seja, o sumo, o maior dos sacerdotes. Tá? Então aqui Deus fala para ele, ó, Goi Gadol. Ou seja, grande nação, fartiei, farei de ti, ler lerá, goen gadol, goi gadol. Ou seja, sai para ti mesmo, que eu vou te fazer grande. Você vai ser pai de uma multidão, você vai ser grande como uma multidão. Olha que coisa linda. Então a Gemátria reforça a magnitude da promessa divina. Não apenas uma família, mas uma nação que abençoará todas as famílias da terra. Aí a gente tem uma brachá, uma bênção. Os numerais dessa palavra conectam-se com os conceitos, com o conceito de abundância, multiplicação e favor divino que permeia toda a narrativa abraâmica. Aí depois a gente tem ler, lerá. Isso aqui é uma outra forma de transliteração, tá bom? Ler e lerá não é tradução, tá bom? É transliteração. É quando eu pego exatamente o que está escrito aqui e jogo para cá. Aqui eu tenho uma letra lamed, tá bom? Aqui, e pego a letra lamed e traduzo ela direto aqui como L. Então eu pego o que está aqui embaixo, que tem uns sinaizinhos chamados sinais maçoréticos, que estão aqui embaixo, e eu jogo aqui. Mas na verdade é sai para ti mesmo. Só que eu estou transliterando, tá bom? É como se eu estivesse lendo aqui, ó. Ler, lerá. Eu não traduzi, mas eu fui e coloquei nas letras do nosso alfabeto. Ler, lerá. Por isso que deu L-E-K-H, por causa daqui, tá bom? O valor numérico dessa expressão revela camadas de significado. Não apenas vai, mas vai para ti mesmo. Uma jornada interior e exterior simultaneamente. Olha que lindo. A Gemátria funciona como uma ferramenta poderosa para meditação e estudo profundo, revelando dimensões ocultas do texto sagrado, ou seja, tudo que eu falo para vocês, o que está por trás do texto, o que está dentro daquelas letras é muito maior do que o que João Ferreira de Almeida traduziu. Não falando mal da tradução, não, por favor, não estou falando mal da tradução. Só que eu estou dizendo que tem palavras que eu preciso ir a fundo para descobrir. Não é só sai da tua terra, da tua parentela. Não é um erro de tradução. Isso não é um erro de tradução. Isso é simplesmente uma opção do tradutor. Ele poderia ter colocado sai para ti mesmo. Só que aí o que ele pensou? Se eu colocar isso, ninguém vai entender. Agora, quando eu colocar sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, no português todo mundo vai entender. Então foi uma forma que os tradutores, que o João Ferreira de Almeida fez, foi o quê? Se eu colocar sai para ti mesmo, o povo não vai entender. Porque não tem uma explicação. Assim como Jesus explicou a Nicodemos. Seria simplesmente sai para ti mesmo, acabou. Porque Deus fala assim, né, irmão? Deus, ele manda você ir. É tipo assim, arruma suas malas e vambora que no caminho eu te explico. Mas o que? Não, vambora. Só entra no carro e vambora. No caminho eu te explico. E você tem que acreditar aí. Deus é assim. Deus, Deus não explica as coisas. Deus só manda. A gente tem que obedecer. Fundamentos da Torá. A escolha da aliança. Aliança e escolha. Base da lei e ética. A Torá estabelece fundamentos da lei, ética e espiritualidades que moldam a vida judaica há milênios. Relação especial. Gênesis 12 marca o início da relação única entre o Eterno e Israel.
uma aliança baseada em amor e propósito. Aí tem a missão, né, que é os conceitos de eleição, separação, a gente não vai entrar nisso. Mas vamos lá, ó, o impacto profundo de Gênesis na história judaica. Então a gente tem o modelo da fé, Abraão como um exemplo de obediência, tá? A promessa da terra e da descendência, a influência, né, que é a presença constante na liturgia, na cultura, ou seja, a partir do momento que Abraão obedece, a cultura semita daquele momento, ela muda completamente. Quem idolatrava não idolatra mais, quem prostituía não prostitui mais, quem roubava não rouba mais, porque Abraão tem se tornado um exemplo de um Deus que ele ouviu. Então quem criou toda essa narrativa foi Abraão. E ele disse, ó, não pode. Isso não pode. Então, muito do que Moisés e o povo que estava no Egito, a fonte que eles bebiam, era a fonte dos patriarcas e principalmente de Abraão. Porque Jacó aprendeu com Isaac, Isaac aprendeu com Abraão. Ou seja, passado de pai para filho. Então, Abraão ensina Isaac, que ensina Jacó, que ensina os 12. E os 12, cada um com os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, vão ensinando, até chegar à libertação no Egito, ou do Egito. E ali a lei é entrega formalmente. Deus, ele só formaliza, isso você precisa entender. O povo já conhecia, o povo já sabia, porque já existia a tradição oral. Então eles já sabiam que roubar era errado, eles já sabiam que cobiçar a mulher do próximo é errado, eles já sabiam dos mandamentos. Deus só fez o compilar. Ó, agora vai estar compilado. Por isso que eu falo para vocês, a Torá oral, ela veio antes da Torá escrita. Entendido até aí? Vamos lá. A Torá e o hebraico, linguagem viva e sagrada. Preservação milenar. O hebraico como a língua da Torá, ou seja, o hebraico é a língua que Deus se comunicava com Adão lá no Gan Eden, tá bom? O hebraico como língua da Torá, preservada através de gerações e fronteiras por milhares de anos. Aí a gente tem, cada letra transcende a sua função alfabética, transformando-se um símbolo, carregando significado cósmico. Depois a gente tem as nuances originais. O estudo do texto original captura sutilezas e profundidades inevitavelmente perdidas nas traduções, ou seja, o que eu acabei de falar para vocês. Se você não lê a Torá, ou pelo menos não buscar estudar a Torá, tá bom? Quando eu falo Torá, eu estou falando de toda a Bíblia. Nos seus textos originais, hebraico, aramaico e grego, você não está estudando a Bíblia. Bom, se você não estudar a Bíblia no hebraico, no aramaico e no grego, você não está estudando a Bíblia. Professor, eu vou precisar ser um intérprete? Eu vou precisar traduzir textos? Não. Simplesmente você precisa entender o que você acabou de entender aqui agora sobre Paraxá. Entendendo Paraxá, você vai ver que a Bíblia escrita em português é rasa. Serve para salvação, porque é a palavra de Deus. Inevitavelmente serve para ser pregada. Só que para ser vivida de uma forma profunda, só no hebraico, só no grego, só no aramaico. Tá bom? Vamos lá. Para a gente encerrar. Guemátria hoje, entre tradição e modernidade. A tradição cabalística, uso contínuo em estudos místicos e interpretações profundas da Cabala, mantendo a visão viva a tradição milenar. A pesquisa acadêmica, ela tem aplicações práticas, é uma ponte temporal, tá bom? Então, irmãos, o que a gente aprendeu aqui nessa breve aula de hoje? Que a Bíblia, ela é muito mais profunda do que a gente pensa. Só esse estudo dessa paraxá que nós fizemos hoje, que nós nem estudamos a paraxá, nós simplesmente introduzimos o conceito de paraxá e paraxota para você entender que
aquilo que você lê na letra fria do português não é nada comparado a como Deus falou exatamente. Bom, Deus falava com o seu povo na língua hebraica. Acreditam os sábios judeus que desde o Éden, Deus falava com o seu povo, com Adão e Eva. Adão e Adão, no caso, né? Como a gente já estudou, Adão e Adão. Deus falava em hebraico. Então, quando Deus, a voz do Senhor soava no jardim, era em hebraico. Os nomes que Adão deu aos animais foram dados em hebraico. E isso segundo a sabedoria judaica. Então, quando você ouvir, e o Senhor disse para Abraão, sai da sua terra, você já sabe que é Vaiomer, e disse, e falou a palavra, davar. E disse, Vaiomer Adonai, Vaiomer Elohim, El Abraham, Lech Lechá, saia para ti mesmo. Você sabe que a gemátria que a Kabbalah ensina que em Abraão foi acrescentado algo direto do nome santo. Uma letra chamada Re, que acrescentou. E essa mesma letra Re que acrescenta é a mesma letra Re que tira em Sara. Ou seja, em um Deus acrescenta, em outro Deus tira. Deus fala, Abraão, para de curtir esse luto do seu irmão. Essa cidade só está te trazendo tristeza. Ler, lerá. Veio a palavra do Senhor e disse, Abraão, saia para ti mesmo. Ou seja, você já aprendeu aqui, essa noite, que Deus, Ele usa palavras que às vezes não entendemos. Por que Deus às vezes fala com você e tem coisas que você não entende? Porque Deus está falando de forma profunda com você, que você tem que buscar mais, que você tem que aprender mais, que você tem que estar com o seu ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. Imagina Abraão perdido. Sai para mim mesmo? Não, Abraão sabia o que Deus estava falando para ele. Quando Deus falou pela segunda vez, Abraão já sabia o que Deus estava falando para ele. Sai para ti mesmo. Vai e oferece o teu filho em holocausto. Então, irmãos, que você entenda que a Bíblia é muito mais do que simplesmente ler por ler e entregar uma oportunidade. A Bíblia, ela é fonte inesgotável de conhecimento. Isso que eu trago aqui para vocês não é nada. Um dia, quem sabe, a gente entre a fundo no que é o hebraico, a gente entre a fundo no que é a Torá, mas vocês precisam estar prontos para o desconhecido. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos vocês, tá?